Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Chegou a quinta-feira, véspera do nosso sextor e também último dia dessa folga aí, mini férias dos jogadores do Botafogo que se representam amanhã no Lonier. E a grande dúvida, o grande ponto de interrogação é: teremos amanhã o nome do novo técnico do Botafogo? Saberemos nas próximas 24 horas, né? Se teremos ou não, né? Claro que no mundo ideal seria que esse novo técnico já se apresentasse amanhã junto com os jogadores, visando a preparação aí para a estreia da Libertadores, né? No meio tem Taça Rio, já vou falar disso, mas está cada vez mais difícil. Vou falar mais adiante, tá? Acompanha aqui o nosso vídeo e a gente vai falar desse tema aí que tem povoado as cabeças alvinegras, né? Quem será o novo técnico? Será que o Fábio Matias vai ser mantido? Quais as chances, né? A gente vai falar disso já já. Galera, falei da Taça Rio aqui, né? Foram definidas as datas e horários e locais, né, dos jogos entre Botafogo e Boa Vista. Botafogo ainda tentou pleitear ali 2 jogos no Newton Santos, mas não houve acordo e a FERJ definiu, né? Olha só, dia 27 de março, próxima quarta-feira, estádio Elci Rezende, em Saquarema, 19h30, o jogo entre Boa Vista e Botafogo, primeiro jogo. Depois, no domingo, aí sim, no Newton Santos, horário de 18h30, tá? No dia 31 de março, o Botafogo joga. Acabou que teve ali um acerto, porque o Flamengo, acho que faz o primeiro jogo deles da Libertadores no dia 2, então botaram as finais, o Flamengo jogando no sábado, enfim. Então o Botafogo joga quarta e domingo, Bacaxá, Saquarema e depois Newton Santos, esses jogos. Mas já está de bom tamanho, né? O fato do Boa Vista, trouxe isso aqui ontem, né? Ter topado antecipar para que o Botafogo tenha depois uma semana inteira, né? Entre os jogos justamente do Júnior Barranquilla e da LDU lá em Quito, beleza? Vamos lá, galera. Muitas notícias aí rolando, né? Muita expectativa. Deixa eu falar que não está nem no roteiro, mas para quem tá com saudade do Botafogo, né, não deu tempo de sentir tanta saudade assim. Mas, e tiver hoje de bobeira, né, quinta-feira à tarde, não é muito fácil, eu sei, às 15 horas no Newton Santos, as Gloriosas vão fazer o seu segundo jogo pelo Campeonato Brasileiro, dessa vez diante do Grêmio, né? O Botafogo estreou com um bom resultado, um empate lá em Araraquara, no estádio, como é que é? Arena Fonte Luminosa, acho que é isso. Lá em Araraquara, 1-1 com a Ferroviária. Então hoje, 15 horas, Botafogo e Grêmio, tá? Com uma coisa muito boa: portões abertos, tá? Então é só chegar no Newton, quem puder ir, claro, apoiar as meninas, beleza? Pessoal, uma notícia aí fora das 4 linhas, mas muito boa do Botafogo, tá? Que é esse acerto de finanças, né? Das dívidas do Botafogo, uma coisa que, aliás, a SAF tem feito muito bem, né? O Botafogo está sanando as suas dívidas, como eu sempre digo aqui, para que num futuro próximo, em alguns anos, a gente consiga não ter mais dívida nenhuma, né? Ou quase nenhuma dívida, e o Botafogo consiga ser autossustentável, tá? Então, a maioria dos credores aceitaram, tá, o protocolo, o plano de recuperação extrajudicial que o Botafogo propôs, para quitar uma dívida ali de mais de 400 milhões, sendo preciso, 443 milhões em dívidas cíveis, tá? Então tem 3 processos aqui que o Botafogo prevê, dependendo do tamanho dessa dívida. Um é de pagamento à vista, tá? Curto prazo, 10 dias, o Botafogo deposita, o Botafogo faz o Pix, né? Depois tem outro de pagamento a longo prazo, tá? Que é o seguinte: haverá carência de 2 anos após a homologação do plano de recuperação extrajudicial para início do pagamento, tá? Permite pagamento no período máximo de até 156 meses, com deságio de 40% sobre o valor atualizado do crédito. E a terceira modalidade que o Botafogo tem, também dependendo, né, do montante, é o valor fixo, pagamento em parcela única de até R$20 mil, o valor do crédito reconhecido pelo Botafogo. Então, na verdade, são dívidas aí menores, tá? Até R$20 mil o valor fixo. Um desses credores, por exemplo, são os irmãos Moreira Salles,
tá? Então o Botafogo tinha uma dívida ali, se não me engano, na casa de 56 milhões com eles, e tá batendo um valor bem alto. Deixa eu chegar aqui na notícia para dar com precisão para vocês, tá? Os valores aí em relação aos Moreira. O Botafogo vai economizar 23 milhões de reais, tá? Por conta dos irmãos Moreira Salles terem aderido ao plano de recuperação, tá? Então deixa eu passar aqui. O blog do Anselmo Góes foi quem trouxe essa notícia. A dívida com os irmãos até 31 de dezembro de 23, tá? O último dia do ano passado, estava em 57 milhões, mais 6% de todo o passivo do Botafogo. Com adesão ao plano, houve um deságio, tá, de 40%, beleza? Desta forma, o Botafogo, segundo Anselmo Góes, conseguiu um desconto de 23 milhões no que deveria aos Moreira Salles. Pelo plano protocolado na Justiça, na última terça-feira, o clube terá de pagar aos irmãos 34,6 milhões de reais, que ainda é muita grana, porém ao longo de 13 anos, tá? Parcelas, suaves prestações mensais, suaves parcelas mensais, tá? Aos irmãos Moreira Salles. Então é um golaço, é um título praticamente que o Botafogo está marcando aí fora de campo, né? Para sanar as suas dívidas. Vai ser de uma hora para outra? Não, acabei de falar 13 anos para pagar os Moreira Salles, mas a gente lembra, né, a situação que era do Botafogo antiga, não tinha a menor previsão do Botafogo ir sanando aí essas dívidas intermináveis. Beleza, pessoal? Vamos lá. Botafogo retoma amanhã os treinos no Lonier e já teremos, tá, praticamente certo, os retornos do Luiz Henrique e do Jefinho. O Jefinho até postou ali nos seus stories, né, que ele já estava ali pelo Lonier esses dias treinando, né? Então o pessoal pergunta muito sobre a situação dos jogadores. Rafael, todo mundo sabe, já foi relacionado no último jogo, acabou não entrando, né? Mas já está aí totalmente zerado, né? Assim esperamos. E os outros jogadores que estão são os próximos da fila, né? Então, além do Luiz Henrique e Jefinho que eu falei, já vão estar com o grupo. O goleiro John também andou postando na sua conta do Instagram, fazendo ali uma fisioterapia e tal. O goleiro John está na fase final, tá? Está na fase final. E quem está um pouco mais atrasado, não é nem atrasado, né, a palavra certa, que está num processo ainda mais demorado, tá? É justamente o zagueiro Pablo, tá? Então, resumindo, Luiz Henrique e Jefinho já voltam a treinar com o grupo, devem estar à disposição, talvez já para os jogos diante do Boa Vista, os jogos da Libertadores, então, certeza absoluta. E o goleiro John em transição, o Pablo um pouquinho mais complicado. Beleza? Mas vai voltar o Pablo, tá? Só um pouco mais demorado. A gente está em março, né? Hoje, dia 21 de março. Então, talvez aí mais um mês, enfim. Algo do tipo. Galera, o Júnior Santos esteve ontem no segundo podcast da Botafogo TV, foi entrevistado pelo Cadu Macri e pelo Gabiru, né? Foi muito divertido, foi muito legal, um baita personagem, né? Personagem, modo de dizer, né? Um cara muito legal, o Júnior Santos, realmente alto astral, e teve direito a tudo, a rap, né? Ele mandou de improviso um rap, contou a história dele, né? Incrível história de resiliência, né? Na carreira, quando ele quase desistiu do futebol, né? Contou a história dele quando estava lá no Japão, com 27 anos de idade, né? 2 anos atrás, e o Botafogo procurou ele, e ele estava bem lá no Japão, disse até que tinha ali números incríveis de dribles, enfim, mas aconteceu alguma coisa que ele não quis citar, que ele resolveu sair do Japão. Então, quando veio a proposta do Botafogo, casou perfeitamente. Ele até falou que foi difícil a estreia dele, né? Que foi, se não me engano, em Caxias do Sul, diante do Juventude, que ele até marca um gol, mas ele falou que perdeu um monte de gol porque estava ainda com o fuso horário, né? O jet lag ali das 12 horas de fuso, né? Entre o Japão e o Brasil. Então, baita bate-papo. Se você não assistiu, recomendo assistir lá na Botafogo TV esse podcast do rapper Jacaré. Contou também que foi o Tiquinho que apelidou ele de Jacaré, enfim, várias histórias interessantes. Citou também o período dele quando ele sai do Botafogo, né, vai para o Fortaleza, e não é que ele tenha tido problema com o Vojvoda, né? Ele até falou que foi simplesmente
chegou numa equipe que já estava toda montada, então ele não conseguiu muito espaço, teve um problema lá também, acho que de tendinite, então quando ele estava se recuperando, foi difícil achar um lugar ali entre os 11 titulares, né? E aí o Botafogo voltou a ir atrás dele, e o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, acabou topando, não estava muito afim não, mas acabou topando em negociar o Júnior Santos com o Botafogo. Aí o Júnior Santos volta, né? E aí agora, sem dúvida alguma, vive esse grande momento, artilheiro da Libertadores desse ano e também artilheiro histórico do Botafogo na competição sul-americana. Muito legal esse papo do gente boa, baiano gente boa, né? É quase uma redundância, né? Baiano normalmente é gente boa. Do nosso jacaré do raio, Júnior Santos. Galera, vamos falar agora do Matheus Nascimento. Ontem saíram algumas notícias, inclusive do interesse do Cincinnati, tá? Lá dos Estados Unidos, pelo Matheus Nascimento, e que o Botafogo teria recusado uma proposta, de 10 milhões de euros, olha só, 10 milhões de euros por 50% dos direitos do Matheus Nascimento, tá? Mas isso aí não foi agora não, foi em 2021, tá? Claro que muita gente vai reclamar, pô, como é que não fez isso? Hoje o jogador está desvalorizado, né? Perdeu espaço, terceiro reserva, né? Mas futebol é assim, como também acontece ao contrário. Às vezes você contrata um Jefinho, como o Botafogo fez, por muito pouco dinheiro, e em pouco tempo ele está valorizadíssimo. Aconteceu isso também com o Adrielson, aconteceu isso com o Lucas Perry. Então tem várias histórias cases de sucesso, para usar um termo da moda, mas o Matheus Nascimento, infelizmente, houve isso. E até o Durcésio falou, né, que o Botafogo queria, no máximo, emprestar o Matheus Nascimento em 2021, por acreditar muito no potencial do jogador. Infelizmente, as coisas andaram dessa forma. E o Túlio Lustosa, quem lembra do Túlio Lustosa? Ex-jogador do Botafogo, né, de muito sucesso, contou também sobre o período que ele teve como gerente de futebol do Botafogo, tá? Aspas para Túlio Lustosa sobre o Matheus Nascimento. Ele disse basicamente o seguinte, tá? Antes de eu falar das aspas, que naquela época que ele teve no clube, o Botafogo tratou, claro, o Matheus Nascimento como joia e como a solução de todos os problemas do Botafogo. Ou seja, acabou indiretamente botando muita pressão no garoto, né, de 16 anos naquela época, né? Então o Lustosa falou, esse foi o maior problema, achar que um prodígio seria a solução de todos os problemas técnicos e financeiros do clube. Acho que essa carga foi muito excessiva em cima dele e é excessiva até hoje. São falas do Túlio Lustosa para o GE, tá? E ele continuou falando, o Matheus era muito acima do nível da categoria dele, né? Isso a gente sabe, ele deitava e rolava ali nas divisões de base, né? No profissional, eu observava treinos e a qualidade técnica dele era superior à dos outros atacantes que o Botafogo tinha na época, tá? E citou nomes, tá? Não citou não, o GE que colocou. O Babi, o Pedro Raul, que hoje está no Corinthians, e o Rafael Navarro, tá? Então o Matheus nos treinos era superior, né? O Babi foi para o Atlético Paranaense, também nunca aconteceu por lá, né? Pedro Raul, como eu falei, teve no Vasco, foi para o México, agora está no Corinthians, e o Navarro, que foi para o Palmeiras, e agora confesso que nem sei onde ele está, né? Então, continuando aqui as aspas, ele, Matheus, tecnicamente, era muito superior a todos eles. Treino de finalização, ele era o melhor disparado, tá? Falou o Túlio Lustosa. Então, são situações aí que a gente sabe, o futebol às vezes é cruel, né? Por exemplo, não tô aqui para cornetar, nem chutar cachorro morto não, tá? Eu acho que assim, o Matheus tem toda a chance de se recuperar, acabou de fazer 20 anos de idade, então um garoto novo ainda, tem toda a chance, mas provavelmente é o que eu tenho falado aqui, acho que a maioria vai concordar comigo, comenta aí embaixo se você concorda ou não, também se discordar com educação tá beleza, que o Matheus precisa respirar novos ares, né? Tá na hora. Ele postou também esses dias no Instagram, agora nessa folga, né, dos jogadores, foto, acho que em Arraial do Cabo, enfim. Beleza, tá no direito total dele, não vou cornetar isso. Mas eu acho que o Matheus, às vezes, ele foca demais em coisas extras e talvez ele pudesse estar mais focado
em recuperar o espaço dele, tá? Uma corneta de leve, tá? Mas, óbvio, o cara, no seu momento de lazer, tem todo o direito de estar lá, usufruir, né, da boa condição financeira que hoje ele tem, tá? Aí tem falas também do Fábio Matias sobre o Matheus, do potencial do Matheus. A questão toda é essa, né? Estamos sempre falando do potencial do Matheus e que ainda não aconteceu, né? A gente torce muito, não só pelo Botafogo, por ser um ativo do Botafogo, mas pelo Matheus, né? Que parece ser um bom garoto, para que ele aconteça profissionalmente, né? Às vezes demora, né? Vamos citar aí o caso do Endrick, né? Grande negociação do Palmeiras para o Real. O Endrick teve um período também que ele ficou ali meio que sendo questionado, né? E na última temporada acabou se destacando, né? Então, são tempos de amadurecimento diferentes e tem essa questão toda do Botafogo pré-SAF, né? Ter colocado ali, depositado todas as suas fichas em cima do Matheus Nascimento. É uma carga psicológica muito grande mesmo, né? Vamos lá, pessoal. Uma notícia aqui, já estamos com 16 minutos, que foi divulgada, deixa eu dar o crédito certinho, tá? Pelo GE também, tá? O Botafogo é hoje o 8º clube em número de sócios torcedores, tá? Acho até que poderia estar um pouquinho acima, se não fosse justamente, né, muita gente debandou do Camisa 7 no final do ano passado. O Botafogo tem feito campanhas agora regulares para que essa galera que debandou volte, né? Já que agora, claro, o Botafogo dá sinais aí de recuperação e quem estava ali meio que de mal, né, com o Botafogo, acho que agora já tá realmente cogitando retornar ao Camisa 7, né? Ainda mais com a Libertadores aí prestes a começar. O Botafogo tem atualmente, tá? Segundo a matéria, 56.419, claro que esse número já avançou, sócios torcedores, como eu disse, está em 8º lugar, à frente de algumas equipes né, que tem uma tradição também grande, né? Então vamos lá. O líder é o Palmeiras, com 176 mil sócios torcedores, seguido pelo Inter, 140 mil. Depois, o rival do Inter, o Grêmio, pega ali o 3º lugar do pódio. 4º lugar, Atlético Mineiro. 5º lugar, o Flamengo. 6º lugar, o Bahia. 7º, o Fluminense. Aí o Fluminense está ali 5 mil torcedores a mais só que o Botafogo, tá? Botafogo em 8º lugar, como eu disse. Abaixo do Botafogo, São Paulo, em 9º. O Vasco em 10º lugar. Corinthians em 11º, até surpreendente pelo tamanho da torcida do Corinthians. Aí 12º Cruzeiro, 13º Atlético Paranaense, Fortaleza, Vitória e por aí vai. Então assim, um 8º lugar importante do Botafogo, né? E como eu disse, dá pra gente alçar aí, por exemplo, o Bahia hoje tem 9 mil a mais que o Botafogo, né? Claro que 9 mil é um número grande, mas que se o Botafogo consegue chegar no Bahia, né, ultrapassar Fluminense e Bahia, por exemplo, a gente já ficaria ali em 6º lugar, já mirando o nosso rival da Gávea. Por que não, né? Por que não? Então, muito legal aí esse ranking de sócios torcedores. Botafogo que tem desenvolvido, de fato, né, muitas promoções, muitas vantagens para o Camisa 7. Voltou a negociar, abrir, né? Até onde eu sei ainda está aberto o planos alvinegro e glorioso, que são os tops, né? Depois tem o preto e o branco. Como o Botafogo vai lançar, eu falei aqui há alguns dias, coleção nova da Reebok também, agora mês que vem, tá com promoção direto na Botafogo Store, das camisas atuais, na temporada 23, na verdade. Então, realmente o Camisa 7 hoje ele atende ao torcedor que está sempre indo para o Newton Santos, né? Ele vale muito a pena para quem sempre está indo aos jogos ou indo a muitos jogos, né? Eu não sei, quem for de fora do Rio, né, que tem o Camisa 7, eu sei que tem outras vantagens, né? A questão de pontuar experiências, né, para ter as experiências do Camisa 7,
que são muito legais também. Aquela, por exemplo, o Botafogo vai jogar em outra praça, né, sei lá, Belo Horizonte. Aí o cara lá de Minas já fica ligado e consegue, de repente, ter a experiência de conhecer alguns jogadores, né, na véspera do jogo, como vai ser agora lá no Mineirão, estreia do Brasileiro diante do Cruzeiro. Beleza, galera? Vamos lá. Pessoal, vamos ao assunto, né, do dia, né? Será que o Fábio Matias pode ser mantido, pode ser efetivado? O prazo que a gente, né, tinha, né, até sexta-feira, como eu falei no início do vídeo, está se esgotando, né, para o Botafogo anunciar um novo técnico, o que obviamente significa que o Textor está tendo dificuldade. O nome do Carvalhal surgiu como, né, falei aqui ontem, como o plano A do Botafogo, em seguida já esfriou, né? Então não está sendo simples, óbvio que a gente não está tendo acesso, né? O Botafogo está totalmente blindado, né? Então a gente tem algumas informações que a gente consegue pescar, mas está difícil. Então existe de fato uma corrente dentro do clube pró Fábio Matias. É uma loucura se efetivar o Fábio Matias? Não, não é uma loucura, né? Por tudo que ele fez há praticamente um mês, né? Hoje é dia 21, o Thiago Nunes foi demitido no dia 22 de fevereiro. Então, exatamente aí um mês, completa amanhã. A diretoria do Botafogo tá atrasada? Tá atrasada, né? Um mês da saída do Thiago Nunes. É claro que os resultados que o Fábio Matias conseguiu, a invencibilidade que ele conseguiu, foram, de certo modo, ali, deixando o Botafogo, entre aspas, tranquilo nessa busca pelo novo técnico. Mas, como eu falei, é um mês que vai passando, sabemos que não são negociações fáceis. A negociação do Luiz Castro, quando veio, não foi fácil. A do próprio Bruno Lage também não foi tão simples, né? E o Textor, quando vai no podcast da Botafogo TV, ele deixa claro que quer um outro treinador com a mentalidade similar à do Luiz Castro para reconstruir o que ele chamou o Botafogo Way do Castro, né? Então ele ali deixou bem claro que estava, óbvio, satisfeito com o trabalho do Fábio Matias, não podia ser diferente, mas falou dos chutões, falou de que o Botafogo joga como a maioria dos times brasileiros, né? Então, assim, foi meio que um morde-a-sopra do Textor, né? Então, tá nítido que o Textor não desistiu de trazer um nome provavelmente europeu, né? Talvez sul-americano, mas provavelmente europeu, e que seja um novo cara de confiança para tocar o Botafogo nesse importantíssimo ano de 2024, né? Mas se não achar esse cara, é óbvio que a opção Fábio Matias tem que ser analisada, e essa opção já está ali no radar, digamos, do próprio Textor, já é considerada pelo Textor, mas ainda não é primeira prateleira, tá? Então, só para deixar isso claro. Qual a minha opinião? Eu quero também ouvir a sua opinião embaixo, é muito importante que você comente. Eu acho que efetivar o Fábio Matias, de fato, não seria uma loucura, não seria uma sandice do Botafogo, né? Faz sentido. O ambiente do vestiário do Botafogo mudou da água para o vinho, do que era do Thiago Nunes para agora, né? A gente percebe isso, nítido. Claro que as vitórias, né, ajudam e muito para isso acontecer, mas os jogadores gostam do Fábio Matias. Fábio Matias é um técnico que a gente pode falar até meio que linha dura mesmo, mas os jogadores entendem isso e estão comprando a ideia do Fábio Matias. Não sei se como técnico, né? Mas como pela efetivação dele, mas estão vivendo um momento, né, de muita vibração junto com o Fábio Matias. Então faria sentido nesse ponto. Agora, começando uma Libertadores, um ano, como eu disse, tão importante, será que um tropeço, vou bater na madeira, mas que a gente sabe que pode acontecer no Brasileiro, na Copa do Brasil, na própria Libertadores, a gente vai ter um jogo duríssimo logo na segunda rodada, diante da LDU lá em Quito. Será que uma derrota lá não vai ser questionado? Pô, o Botafogo investiu 130 milhões de reais nessa janela,
Pô, e foi economizar justo um treinador. É óbvio que essa cornetada vai existir, né? Então, é complicado. Eu não queria estar na pele do Textor nesse momento. Não é simples. Ele segue tentando negociações com técnicos de fora, mas vai chegar um momento, já está em cima. O Botafogo já tem quarta e domingo que vem, né? As finais da Taça Rio. Até aí o Fábio Matias ser mantido, tudo bem também, não ia alterar muito. Mas depois, no dia 3, quarta-feira, Newton Santos, 19 horas, 3 de abril, já temos estreia na Libertadores e a gente não tem um novo treinador, né? Falando em treinador, o Atlético Mineiro demitiu ontem, né, o Luiz Felipe Scolari, o Filipão, e parece que aí o Galo vai atrás, aliás, né, o Filipão que fez um bom trabalho ano passado, né, mas também tem um grande elenco, grande time lá do Galo. Acho que não funcionou lá no Mineirão. Não estou acompanhando muito o Atlético Mineiro, mas perdeu até esse último jogo para o América Mineiro, né? Mas classificou. Enfim, então sai o Filipão, o Galo mira um técnico estrangeiro, tá? Essa notícia aí que tá rolando, né? Inclusive, o desejo do Atlético Mineiro é o Vojvoda. E aí, a gente sabe da dificuldade, né? Que é hoje você tirar o Vojvoda do Fortaleza, onde ele faz um trabalho, né, sólido, já de muito tempo. É bem recompensado, é bem remunerado, enfim. E a gente imediatamente pensa também na situação do Pedro Caixinha no Bragantino, que é um nome aí que também eu acho que seria até o meio termo, né? É um técnico estrangeiro, é um técnico português, que são os preferidos, né? Cá entre nós são os preferidos do Textor, mas que conhece o futebol brasileiro, já está inserido no futebol brasileiro. Então eu acho que hoje seria um nome de menos risco. Qualquer nome vai ser risco. Se vier Carlos Carvalhal, vai ser risco, porque vai chegar um cara de paraquedas, como foi o Bruno Lage. Até o cara entender o que é o grupo de jogadores do Botafogo, até o cara entender o que é o futebol brasileiro, até o cara entender tudo, leva um tempo, né? Por mais que você bote o Fábio Matias ali, acho que vai ser importante isso, se chegar um novo treinador, o Fábio Matias ali, de auxiliar, né? No ouvido ali, dando todos os bizus. Mas vai levar um tempo. Então, assim, hoje, como eu digo, né? Nem o 8, nem o 80, né? Nem a solução rápida do interino, nem trazer um medalhão, e o Textor quer trazer um medalhão, quer trazer um nome de peso, talvez o Caixinha fosse ali o meio termo, seria a minha solução, mas a gente entende também que não é só chegar lá, bater na porta do Red Bull Bragantino e tirar o treinador, né? O treinador faz também um trabalho lá já há 1 ano e meio, né? Com a diferença que ele sabe que no Bragantino, por mais que seja uma multinacional, a Red Bull, que tem cobrança, como qualquer empresa, né? Não tem a pressão da torcida, né? A torcida do Bragantino, por ser uma torcida, né, de uma cidade pequena, enfim, não se compara com uma torcida que eu acabei de falar aqui de oitava, né, maior em termos de sócio-torcedor, uma das maiores torcidas do Brasil, né? Então é isso, galera. 28 minutos, uma quinta-feira que talvez seja agitada, talvez a gente tenha novidades nesse sentido, né? Porque amanhã tem a representação e o relógio, né, tá tic-tac, 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 indo contra aí, já que o Botafogo tem pressa em definir, né, ou pelo menos deveria ter pressa em definir qual vai ser o seu comandante, né, especialmente na Taça Libertadores da América, que começa já. Quando a gente piscar o olho, já vai ser dia 3 de abril. Beleza? Deixe seu comentário, que eu quero ouvir a sua opinião, né? Que nomes aí fazem sentido para você? Ou será que o Botafogo também pode tentar o Vojvoda? Será que o Filipão, que agora está desempregado, faria sentido, né? Filipão, técnico dos mais velhos, né, do futebol brasileiro, muito experiente, e que entregou um bom resultado ano passado. Foi bem lá no Galo, né? O Galo fez uma campanha de segundo turno. Eu queria ter metade da campanha do segundo turno para o Botafogo, a campanha que foi do Galo, mas isso é outro assunto. Já superamos 2023, eu acho. Beleza, galera? Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima. Comenta aí embaixo.